Bom dia, como é que estão? Tudo bem? Eu me atrasei um pouquinho hoje, mas estamos aí, faz parte da vida. Tá. Então, eu sou o Bispo Fábio, sou da ala Santo Ângelo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A ala Santo Ângelo é localizada em Santo Ângelo, né? Rio Grande do Sul. E hoje eu vou ler o capítulo 56 de Alma, lá no livro de Mormon, e depois fazer breves ponderações. Tá? Então, antes de dar continuidade ao vídeo, eu faço a mesma recomendação de sempre, né? De que vocês façam uma oração, e quem já fez, só continua o vídeo. Quem ainda não fez pode fazer uma pausa no vídeo e fazer a sua oração particular, tá? Para convidar o Espírito. Gostaria de ler então o hino 188, Com Amor no Lar. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. Nossa vida é melhor, com amor no lar. Bem igual não pode haver, que discórdias combater e harmonia promover, com amor no lar. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Ódio e mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa no jardim canta hinos para mim, dando à vida alegre fim, com amor no lar. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Todo o céu pode se abrir com amor no lar. Todo o mundo refletir esse amor no lar. Do regato o murmurar e das aves o cantar. Tudo faz-nos jubilar, com amor no lar. Não há dor, não há pesar, com amor no lar. Esse hino, com amor no lar, né, é repetido várias vezes essa frase. Tudo é belo em derredor, não importa o tipo de casa, se é uma casa simples, né, pode haver alegria com amor no lar. Algo interessante, né? Na terceira estrofe diz o seguinte, todo o céu pode se abrir, todo o mundo refletir esse amor no lar. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós podemos mudar o mundo, né? Refletir as coisas que nós vivemos no nosso lar para o mundo. Nada melhor se nós já formos sair de casa todos os dias com amor, né? Então, se nós, porventura, no passado não tivemos amor no lar, não sei, isso depende do caso de cada um. Se não teve amor em seu lar, né, pode mudar, né? Daqui para diante o seu lar vai ser um lar com amor. Isso significa mudar o mundo, ele começa de dentro para fora, certo? Então vamos dar sequência então à nossa leitura. Capítulo 56 de Alma. Já peço para que vocês se preparem, que é um capítulo bem longo, tá? Mas ele tem muitos ensinamentos e muitas coisas boas que nós podemos verificar, tá? Então vamos lá. E então aconteceu que no começo do 30º ano do governo dos juízes, no segundo dia do primeiro mês, Moroni recebeu uma epístola de Elamã relatando as condições do povo naquela parte da terra. E são estas as palavras que escreveu, dizendo: Meu amado irmão Moroni, tanto no Senhor como nas tribulações de nossa guerra, eis que, meu amado irmão, tenho algo a dizer-te com relação à nossa guerra nesta parte da terra. Eis que 2.000 dos filhos daqueles homens que Amorão trouxe da terra de Nefe, ora, sabes que eram descendentes de Lamã, que era o filho mais velho de nosso pai Leí,
Ora, não necessito repetir suas tradições ou sua incredulidade, pois conheces todas essas coisas. Basta-me, portanto, dizer que 2000 desses jovens pegaram em armas de guerra e desejaram que eu fosse seu comandante, e saímos a defender nosso país. E agora sabes também do convênio que seus pais fizeram, de que não pegariam em armas de guerra contra seus irmãos para derramar sangue. No 26º ano, porém, ao verem as angústias e tribulações que padecíamos por eles, estiveram a ponto de quebrar o convênio que haviam feito e pegarem armas de guerra em nossa defesa. Mas não permiti que quebrassem o convênio que haviam feito, acreditando que Deus nos fortaleceria de modo que não padeceríamos mais se eles cumprissem o juramento que haviam feito. Eis aqui, porém, algo com que nos podemos alegrar muito, pois eis que no 26º ano eu, Elamã, marchei à frente desses 2000 jovens para a cidade de Judeia, a fim de ajudar a Antipos, a quem havia nomeado chefe do povo naquela parte da terra. E eu incorporei meus 2000 filhos, porque são dignos de ser chamados filhos, ao exército de Antipos, e com essa força Antipos alegrou-se imensamente, porque eis que seu exército havia sido reduzido pelos lamanitas, que haviam matado um grande número de nossos homens, razão pela qual temos motivo para lamentar-nos. Não obstante, podemos consolar-nos quanto a isto. Eles morreram pela causa de seu país e de seu Deus, sim, e são felizes. E os lamanitas tinham também conservado muitos prisioneiros, todos eles capitães-chefes, porque nenhum outro haviam deixado com vida. E supomos que eles estejam agora na terra de Nefe, caso não tenham sido mortos. E agora estas são as cidades que foram ocupadas pelos lamanitas, com derramamento do sangue de tantos de nossos valentes homens. A terra de Mante, ou seja, a cidade de Mante, a cidade de Zeazron, e a cidade de Cumene e a cidade de Antípara. E são essas as cidades que ocupavam quando eu cheguei à cidade de Judeia. E encontrei Antipos e seus homens trabalhando com toda a sua força para fortificar a cidade. Sim, e achavam-se abatidos física e espiritualmente, porque haviam guerreado valorosamente durante o dia e trabalhado durante a noite para conservar suas cidades. E assim haviam sofrido grandes aflições de todo tipo. E estavam então determinados a vencer nesse local ou a morrer. Portanto, bem podes imaginar que esta pequena força que trouxe comigo, sim, aqueles meus filhos, proporcionou-lhes grandes esperanças e muita alegria. E então aconteceu que quando descobriram que Antipos havia recebido um reforço para seu exército, maior para seu exército, os lamanitas viram-se obrigados, por ordem de Amoron, a não lutar contra a cidade de Judeia, ou seja, contra nós. E assim fomos favorecidos pelo Senhor. Portanto, se nos tivessem atacado nesse estado de fraqueza, teriam talvez destruído nosso pequeno exército, mas assim fomos preservados. Haviam recebido a ordem de Amoron de conservarem as cidades conquistadas, e assim terminou o ano 26º. E no começo do 27º ano havíamos-nos preparado para defender tanto nossa cidade como a nós mesmos. Não vamos nos perder, estamos lá no 21. Ora, estávamos desejosos de que os lamanitas nos viessem atacar, porque não desejávamos atacá-los em suas fortificações. E aconteceu que colocamos espias em vários lugares para observar os movimentos dos lamanitas e impedir que eles passassem por nós durante a noite ou durante o dia para atacar nossas outras cidades situadas ao norte, porque sabíamos que nessas cidades eles não eram suficientemente fortes para enfrentar os lamanitas. Portanto, queríamos cair sobre eles em sua retaguarda, caso passassem por nós, e assim cobrir-lhes a retaguarda ao mesmo tempo em que eram atacados pela frente. Supunhamos poder dominá-los, mas eis que fomos frustrados nesse nosso desejo. Eles não se atreveram a passar por nós com todo o seu exército, nem com uma parte dele, temendo não serem suficientemente fortes e caírem. Tampouco se atreveram a marchar contra a cidade de Zaraenla, nem ousaram atravessar a cabeceira do Sidom para chegar à cidade de Nefia. E assim, com suas forças, estavam determinados a conservar as cidades que haviam conquistado. E então aconteceu que no 2º mês desse ano, muitas provisões nos foram trazidas pelos pais daqueles meus 2000 filhos. E também 2000 homens nos foram enviados da terra de Zaraim. E assim estávamos preparados com 10.000 homens e com provisões para eles, e também para suas esposas e seus filhos. E os lamanitas, vendo assim que nossas forças aumentavam diariamente e que provisões chegavam para nosso sustento, começaram a ficar com medo e sair para ver se lhes era possível impedir que continuássemos a receber provisões e reforços. Vamos nos concentrar aqui, no versículo 30.
Ora, quando vimos que os lamanitas começaram a inquietar-se, pensamos em utilizar-nos de um estratagema contra eles. Portanto, Antipas ordenou que eu marchasse com meus filhinhos para uma cidade vizinha, fazendo parecer que transportávamos provisões para uma cidade vizinha. E devíamos passar perto da cidade de Antípara, como se estivéssemos indo a uma cidade mais adiante, nas fronteiras junto à costa. E aconteceu que seguimos como se estivéssemos levando nossas provisões para aquela cidade. E aconteceu que Antipas saiu com parte de seu exército, deixando o resto para defender a cidade. Ele, porém, não seguiu, senão depois de haver eu marchado com o meu pequeno exército e me aproximado da cidade de Antípara. Ora, na cidade de Antípara estava concentrado o exército mais forte dos lamanitas, sim, o mais numeroso. E aconteceu que, quando foram informados por seus espias, saíram com seu exército e marcharam contra nós. E aconteceu que fugimos deles para o norte. E assim fizemos com que o mais poderoso exército dos lamanitas nos seguisse. Sim, até uma considerável distância, de modo que, quando viram que o exército de Antipas os perseguia com toda a sua força, não se voltaram nem para a direita nem para a esquerda, mas continuaram a perseguir-nos em linha reta, e supomos que era seu intento matar-nos antes que Antipas os alcançasse, e isto para não serem cercados por nossos homens. E então Antipas, vendo o perigo por que passávamos, apressou a marcha de seu exército, mas eis que anoiteceu, e por isso eles não nos alcançaram, nem foram alcançados por Antipas. Portanto, acampamos para passar a noite. E aconteceu que antes de amanhecer, eis que os lamanitas se puseram a perseguir-nos. Ora, não éramos suficientemente fortes para lutar com eles. Sim, eu não permitiria que meus filhinhos caíssem em suas mãos. Portanto, continuamos nossa marcha rumo ao deserto. Lá no versículo 40, então. Ora, eles não ousavam voltar-se nem para a direita, nem para a esquerda, por temerem ficar cercados. E eu também não me voltava nem para a direita, nem para a esquerda, temendo que me alcançassem e não pudéssemos enfrentá-los, e que eles nos matassem e escapassem. Prosseguimos, pois, na fuga pelo deserto todo aquele dia, até que desceu a noite. E aconteceu novamente que, ao amanhecer, vimos os lamanitas sobre nós e fugimos deles. Mas aconteceu que eles não foram longe em sua perseguição, e era a manhã do terceiro dia do 7º mês. E agora, se haviam sido alcançados por Antipas, não sabíamos. Mas eu disse a meus homens: eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles para nos apanharem em sua armadilha. Portanto, que dizeis, meus filhos? Quereis ir combatê-los? E agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não, nem entre todos os nefitas. Pois como eu sempre os chamara meus filhos, visto que eram todos muito jovens, responderam-me: Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos, então avancemos. Não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos para que eles não derrotem o exército de Antipas. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante, não temiam a morte e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. E aconteceu que voltei com meus 2.000 contra os lamanitas que nos haviam perseguido. E então, eis que os exércitos de Antipas os haviam alcançado e iniciara-se uma terrível batalha. Tá? Estamos lá no versículo 50, temos mais 8 versículos, depois nós vamos conversar um pouquinho. O exército de Antipas, fatigado por essa longa marcha em tão curto espaço de tempo, estava prestes a cair nas mãos dos lamanitas, e não houvesse eu voltado com meus 2.000, eles teriam conseguido seu intento, porque Antipas caíra pela espada e também muitos de seus comandantes, em virtude do cansaço causado pela rapidez de sua marcha. Portanto, os homens de Antipas, estando confusos por causa da queda de seus comandantes, começaram a ceder terreno aos lamanitas. E aconteceu que os lamanitas tomaram coragem e começaram a persegui-los, e estavam assim os lamanitas a persegui-los com grande vigor,
quando Elamã surgiu na sua retaguarda com seus 2.000 e começaram a matá-los em grande número, de tal forma que todo o exército lamanita se deteve e voltou-se contra Elamã. Ora, quando os homens de Antipos viram que os lamanitas se haviam retirado, reuniram seus homens e tornaram a atacar a retaguarda dos lamanitas. E então aconteceu que nós, o povo de Nefe, o povo de Antipos e eu com meus 2.000, cercamos os lamanitas e matamos-los, sim, a ponto de verem-se obrigados a depor suas armas de guerra e também a se entregarem como prisioneiros de guerra. E então aconteceu que, quando eles se renderam a nós, eis que contei o número dos jovens que haviam lutado comigo, temendo que muitos deles tivessem sido mortos. Mas eis que, para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra, sim, e haviam lutado como que com a força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa e com tal vigor, caíram sobre os lamanitas, que os aterrorizaram, e por esta razão os lamanitas entregaram-se como prisioneiros de guerra. E como não tínhamos lugar para nossos prisioneiros, de modo a vigiá-los e mantê-los longe dos exércitos lamanitas, mandamo-los, portanto, para a terra de Zaraim, com parte dos homens de Antipos que não haviam sido mortos, e o restante reuni a meus jovens amonitas e retornamos à cidade de Judeia. Tá, e assim termina o capítulo 56 de Alma. Então é um capítulo bastante extenso e bastante carregado também, novamente, né, de informações sobre guerras. Então vamos ver o que a gente pode entender e o que a gente, dessas coisas que a gente entendeu, o que pode selecionar elas para aplicar em nossa vida. Então Moroni, né? Elamã, então estava descrevendo para Moroni, tá, a situação da guerra com os lamanitas, a situação que eles estavam enfrentando com os lamanitas, tá? Então ele repetiu, né, o que nós tínhamos já estudado em capítulos anteriores, né? Ele fala o seguinte, 2.000 dos filhos daqueles homens que Amon trouxe da terra, lá no versículo 3, né? Que Amon trouxe da terra de Nefe. Ora, sabes que eram descendentes de Lamã, que era o filho mais velho de nosso pai Leí. Tá? Então 2.000 dos que eram descendentes de Lamã. Ele só repetiu algo que nós já vimos em capítulos anteriores. Tá? Eles eram filhos daquele povo que tinha feito um convênio, um povo dos lamanitas, né, que se converteu ao Evangelho e fez convênios. Eu acho que está antes de Alma 40, né? Está em outros capítulos. Esse povo tinha feito convênio que ele nunca mais ia pegar em armas, né? Tanto que uma época eles se negaram a pegar em armas mesmo para defender a própria vida e estavam sendo mortos e tal. E os exércitos, né? O exército se não me engano, o exército de Moroni, né? Já precisou defendê-los, né? E tal. Mas basta a gente, resumindo, eles tinham convênio de não pegar mais em armas, seja qual fosse a finalidade. Mas eles tiveram filhos, né? E os descendentes desses filhos eram os chamados 2.000, né, guerreiros. Tá? Mas esses pais, esse povo que tinha feito esse convênio de nunca pegarem armas, chegou uma época em que eles ficou tão apertada a coisa, né? Ficou tão terrível, né? O povo todo ia ser morto, né? E daí eles estavam até muito tentados, né, a pegar novamente em armas. Então muitos deles até tinham decidido, né? Eu vou pegar em arma para defender a vida dos outros também, né? Mas Elamã que estava relatando, né? Elamã não deixou esse povo pegar em arma,
né? Não deixou. Por que que ele não deixou? É bem interessante isso. Lá no versículo 8 diz o seguinte: mas não permiti que quebrassem o convênio que haviam feito, acreditando que Deus nos fortaleceria, de modo que não padeceríamos mais se eles cumprissem o juramento que haviam feito. Tá? Então, a importância do convênio, né? Então, aqui Elamã estava prestando um testemunho, né, dos convênios com o Pai Celestial, como eles são importantes, né? Tá? Então, ele confiava que o Pai Celestial os fortaleceria, né? E então, o que aconteceu? Então, esses 2.000 filhos desse povo se apresentaram como voluntários, né, para serem voluntários no exército. Então, depois ele vai descrevendo como eram, né, esses jovens, como que eram essas pessoas, né? Ele vai falando sobre as guerras. Então, né, no 19 ele fala algo assim, ó: e assim fomos favorecidos pelo Senhor. Tá? Então, eles estavam sempre favorecidos pelo Senhor, né? Eles sempre se preparavam, né? Eles oravam, com certeza oravam antes das batalhas, eles oravam no início do dia, né? Para saber o que o Senhor queria que eles fizessem. E por isso que Elamã considerou que eles haviam sido favorecidos pelo Senhor. Tá? Então aqui tem várias coisas que aconteceram, inclusive o exército dos lamanitas recuou, né? O exército deles, de Elamã, havia conseguido muito apoio, né? E havia conseguido vencer o exército dos lamanitas. Houve uma época em que houve uma hora em que Elamã disse a esses 2.000, a esses soldados, né? Lá no 44 ele diz o seguinte: portanto, que dizeis, meus filhos, quereis ir combatê-los? E agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não, entre todos os nefitas. Tá? Então ele comparou esses descendentes dos lamanitas aos próprios nefitas, né? Então esses eles eram filhos de lamanitas que se converteram ao Evangelho. Então Elamã, ele considerava eles de mais coragem do que os nefitas, né? Ele nunca tinha visto tanta coragem entre os nefitas quanto ele havia presenciado com esses 2.000 jovens. No 47, ora, eles nunca haviam lutado, não obstante não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que se não duvidassem, Deus os livraria, e repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Então eles falam que eles foram incentivados por suas mães. Então suas mães eram tipo membros conversos, né? Pessoas que se converteram e ensinaram a seus filhos a guardar os convênios e a serem corajosos e valentes. Tá? Então eu acredito que essas sejam as ideias principais desse capítulo. Tá? E essa leitura e essas ponderações que eu compartilho com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? E agora, então, eu deixo com vocês o exercício diário que eu aconselho, né? Como sempre, a ler, ponderar, orar e agir. A aplicar essas coisas que vocês sentem em seu coração com ação. Certo, então, irmãos? Então, muito obrigado pela paciência. Tenham um bom dia e que o Senhor acompanhe a todos nós. Certo? Até mais, muito obrigado.